Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Nós vamos ler aqui esses 14 versículos. Sei que para quem conhece a palavra de Deus, e como dizia o nosso querido pastor Álvaro, né, quem medita sobre ela e sabe do que nós estamos falando, já deve ter meditado várias vezes sobre esse texto, mas diante daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, essa palavra veio muito ao encontro de ministrar aos irmãos dentro daquilo que nós estamos vivendo. Amém? Diz assim, eu vou ler na versão NVI, tá? Não sei se os irmãos lá em cima vão colocar para quem não trouxe. Diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comas de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Amém? Antes de você sentar, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, sim, nas nossas vidas. Pai, nós não temos a compreensão e a noção de tudo aquilo que o Senhor ainda quer fazer, mas de uma coisa verdadeira, Senhor, nós queremos te agradar em todo o tempo. Então, Pai, que essa palavra encontre o espaço necessário em nossos corações. Que saiamos daqui, Senhor, abastecidos pela revelação, por aquilo que precisamos ajustar, por aquilo que tem acontecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, e quando você estiver sentando, fala para a pessoa do seu lado, diga assim para ela, preste atenção por 30 minutos. Amém? Irmãos, eu quero aqui, antes de começar a introdução à palavra, eu quero louvar a Deus pela equipe que Deus tem gerado nessa casa. A equipe, desde o estacionamento, passando pelo departamento infantil, pelos irmãos que servem aqui na porta, pelos irmãos que ministraram. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, porque eu entendo que isso, como sempre digo, sempre repito, sempre falo, isso não é de uma pessoa, isso é do Senhor, amém? Então eu quero louvar a Deus por cada irmão que serviu nesses cultos. Eu e minha família tiramos aí 15 dias para dar uma descansada. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, porque isso nós só podemos fazer sendo bem sincero, bem direto, e agradecer a Deus pela vida dos irmãos, porque de alguma maneira vocês têm sido bênção na nossa vida. Você não tem noção que tirar o tempo de descanso é importante, é bom, nós tivemos um ano muito puxado, mas voltar para casa é algo extraordinário. Sabe, voltar e estar aqui com vocês, estar aqui com a igreja, isso é algo prazeroso, isso é algo fantástico. E lá mesmo, vendo o que Deus está fazendo aqui, chegando e vendo Deus fazendo, e assim, isso não tem preço, isso não tem preço. Se tem uma coisa que rege muito a nossa vida, rege muito esse ministério, é que realmente esse ministério nasceu no coração de Deus, e Ele tem sido sempre o sustento dessa casa. Amém? Então eu quero louvar a Deus por todos que serviram, por tudo que estão juntos, e que de alguma forma querem servir esse ano. Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa a avançar, muito ambiente a conquistar, e nós vamos precisar de ajuda. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Vamos ajudar o povo? Procure nos ajudar, nós precisamos de ajuda.
Qualquer coisa que você queira fazer, de se envolver desde o departamento infantil ao estacionamento, ajudar lá na mídia, irmãos, isso é necessário, amém? Então, se você aí quer ser profundo esse ano, e uma das coisas que você colocou no seu coração é avançar nesse ambiente, é estar no lugar, procure os departamentos da igreja, procure, se envolva, seja igreja, seja corpo, sabe? E eu vejo esse corpo agindo de uma forma extraordinária, né? Nós temos vivido esse cuidado do Senhor. Nós vivemos um tempo onde a gente consegue encaixar uma coisa na outra. A gente vê Deus fazendo uma coisa na outra. O rio profético, como a gente fala. O que é o rio profético? É algo que tem, sabe, ele começa e ele vai tendo sim as suas dificuldades, que como qualquer rio é vivo, né? Se não fosse lagoa, se um rio não tem correnteza, ele é uma lagoa. Então você vê as correntezas, você vê as diversidades, você vê as palavras, você vai vendo Deus fazendo, e parece que cada reunião a gente sai mais impactado com a palavra do Senhor. Sabe, cada reunião você sai, sabe, absorvendo aquilo que Deus tem para nós. Né? Quando o meu pai, o pastor Itamar, pregou no culto de ceia, sabe, marcou muito esse texto que ele falou assim, o não de Deus para nós, muitas vezes é o sim, e é uma verdade. Né? Quando nós nos posicionamos dentro desse ambiente, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, e a gente costuma muito dizer sobre isso, que Deus não age naquilo que você quer, mas naquilo que você precisa. Né? E isso é uma realidade pertinente a nós. Nós temos buscado esse lugar, nós temos entendido isso, sabe? E assim como você vê o Aurélio ministrando quinta-feira sobre esse movimento, irmãos, e é uma verdade, se você não busca ajustar as coisas, não adianta você querer reparar. Nós falamos muito sobre isso, e isso é uma ideia verdadeira. Irmão, se existe caminho, para que atalho? Essa que foi a temática de tudo aquilo que Deus fez. Então, olha só o rio profético. O rio profético daquilo que é o ser profundo. Se você for analisar, desde o que Deus tem fazendo com a gente ao longo desses anos, diga assim comigo, ao longo dos anos, é nos apontando para algo, diga assim, apontando para algo, que é Cristo. Diga para a pessoa do seu lado, Cristo é o centro de todas as coisas. E nós não estamos falando aqui de uma placa, de uma ideia, de um governo, nós não estamos falando disso, nós estamos falando do Senhor. O prazer de estar na sua presença, o prazer de querer Ele, o prazer de fazer dEle é algo importante para as nossas vidas. E quando o Senhor gerou essa palavra do ano do ser profundo, é muito mais do que uma frase bonita, é muito mais do que um vídeo que a gente fez. Aquele vídeo você não tem noção, que para nós se tem o vídeo ou se não tem, pouco importa. Porque o que importa é a gente deixar claro uma visão que Deus nos deu. Não é assim? A palavra do Senhor diz que quando Deus te der uma visão, coloque no lugar tão alto, de uma forma em que todos que passem correndo, leiam e se lembrem dela. E é por isso que as coisas acontecem. Porque nós temos esse desejo. E hoje, irmãos, quando você para e analisa o que nós estamos vivendo, quando eu digo nós estamos vivendo, agora eu abro esse leque para o mundo. Você vê hoje como Deus, tudo aquilo que Ele quis, tudo aquilo que Ele desejou, tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele, sabe, de alguma forma Ele fez para que eu e você estivesse pleno. Parece que o homem não tem dado a intenção devida nisso. Você vê hoje as pessoas se perdendo dentro delas mesmas. Hoje o maior desafio, digamos assim, de uma pregação é você saber como falar a palavra. Porque quando você não sabe falar a palavra e que você de repente é duro e você é direto, você é questionado. Mas a palavra do Senhor diz que foram perguntar para Jesus o seguinte: Jesus, olha, eu preciso enterrar os meus mortos. Ele disse assim, não, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Imagina hoje quando a gente escuta uma palavra que às vezes nos confronta, às vezes nos traz para um lugar onde nós devemos estar em todo o tempo, e a gente questiona, não poderia ser desse jeito, não é dessa maneira. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo onde parece que a maneira de falar, a forma de falar, tem tirado a essência do que é a palavra de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, eu quero ministrar essa palavra, que eu quero que você entenda, de alguma maneira, Deus quer fazer algo extraordinário com você, mas se você usar das mesmas formas, das mesmas maneiras, da mesma forma que você está, Deus não vai fazer. Deus quer, irmãos, que você e eu, nós como igreja, avancemos nesse lugar de profundidade. Então é necessário compreender aonde Deus quer que a gente esteja, e o entender passa por isso, claro. Por isso, mais do que nunca, a gente voltar para Gênesis.
lá no Êxodo, onde tudo começou, onde Deus teve o projeto escrito, e aonde antes da queda do homem o lugar era perfeito, o lugar era tudo que eu e você precisaríamos, principalmente nos dias de hoje, estar onde o Senhor cuidava de nós em todo o tempo, mas, diga assim comigo, mas sempre abre uma porta errada. Toda vez que você entra no lugar onde você questiona o que Deus está fazendo, preste atenção, abre uma porta do mais. E esse mais, tinha um cara lá em Belém, quem é paraense aí, lembra do Anais? Ele tinha um programa na televisão que chamava Barra Pesada. E ele dava as notícias, e na notícia ele dizia assim, ó, mas... Aí ele falava, mas esse mais é que me persegue. Esse mais é que me persegue. Se você vai anotar, a ministração nessa noite é, por que não ser profundo? Diga para a pessoa do seu lado, por que não ser profundo? Irmãos, eu vejo aqui, não sei se você consegue entender e perceber isso, que o desenho de Deus da família, eu não vou entrar na ideia do casamento, eu não vou entrar na ideia do pecado deles no sentido do comer não, eu quero falar de alguns pontos que me chamaram muita atenção em um lugar onde eles estavam plenos, tinham tudo o que precisavam, mas não cuidaram com aquilo que Deus tinha falado para eles. E eu não sei você, mas existe uma realidade que muitas vezes nos tira do propósito de Deus, é achar que está tudo bom. Quando está tudo bom, ligue a luz amarela e fique atento. Porque o bom é inimigo do perfeito, é inimigo do excelente, é o inimigo de muita coisa. Sabe por quê? No lugar bom, a gente fica acomodado. No lugar bom, a gente não fica atento, porque está bom. Muitas vezes a gente conquista aquilo que Deus, sabe, aquilo que a gente queria, de alguma forma Deus entendeu que era o tempo, então Ele entregou, e aquilo para nós passa a ser um lugar tão bom, que a gente não vigia mais, não cuida mais. Quando você vê Josué, que orava e pedia tanto para Deus uma direção, e Deus disse para ele, Josué, medite na minha palavra de dia e de noite, avance nessa direção, não vá nem para a direita nem para a esquerda, fique atento. Ele contra Jericó fez tudo que Deus mandou, mas contra a cidade de Ai ele não fez. Você vai ver que contra Jericó, ele levantou os guerreiros e foi aquela coisa toda, nós já ministramos sobre isso, e o povo circuncidou Jericó, e tudo certo aconteceu. Mas quando tinha uma cidadezinha pequena na frente, ele pegou e disse assim, não, manda só uns soldados aí, porque como a cidade é pequena, vão derrotar tudo. E para quem conhece a palavra de Deus, sabe do que eu estou falando? Que 35 soldados de Israel morreram. E a Bíblia diz que a comoção em Israel foi tamanha que o povo entristeceu. O que eu quero dizer para você é que, de alguma maneira, o que Deus vai fazer nesse ano, na sua e na minha vida, vai aparecer que está bom muita coisa. Mas Deus quer que você continue atento, porque Ele quer te levar no lugar de excelência. Quem crê assim, diga glória a Deus. E no versículo 3, eu queria que o texto ficasse de Gênesis 3, de 1 a 5. No versículo 1 ao 5, você vê aqui algo muito interessante. Olha o que diz. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Uma das principais causas de não ser profundo, diga assim comigo, é relativizar a palavra de Deus. Você sabe por que é um erro muito grande dos crentes antigos, que conhecem a palavra, são conhecedores, tem um vernáculo bonito, né? Tem uma forma eloquente, tem uma maneira de falar. É que quando começa Deus a apertar e confrontar, eles fogem do confronto. E eles começam o quê? De qualquer forma tratar a palavra de Deus, relativizar ela. Preste atenção, irmãos, eu digo uma coisa.
Quando eu falo assim que eu tenho que obedecer a Deus, eu preciso entender que em primeiro lugar eu tenho que estar sujeito a Ele, amém? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e Ele fugirá de vós. Imagina você, Deus foi lá e colocou o homem no Éden, não foi assim? E deu uma palavra para ele, dizendo assim, ó, não coma. Não foi uma condição ou uma sugestão, foi uma realidade para o homem, não coma. E eu não sei você, mas isso vem muita coisa no meu espírito, muita coisa na minha cabeça. Quantas coisas eu fiz, essa pessoa que vos fala, achando que talvez, espera aí, quem sabe, todavia, entretanto. Eu já falei isso uma vez, repito, uma das decisões que eu quase acabei com o meu casamento foi pegar a minha esposa e meus 2 filhos, na época a Isabel era pequenininha, e ir para um lugar porque eu queria tentar a vida em outro lugar. Sabe aquele desespero que a gente bate e a alma nos leva para qualquer lugar? Eu preciso tomar uma decisão. Enquanto que na verdade Deus queria que eu ficasse calado e ouvisse a decisão que Ele tinha para mim. Mas eu fui lá e meti o quê? O pé pelas mãos. E sabe o que eu fiz? Eu relativizei a palavra. Eu cheguei ao ponto de pensar, entre aspas, porque os irmãos entendam o que eu quero dizer. Jonas que engoliu o grande peixe, não foi o grande peixe que engoliu Jonas. Porque quando eu relativizo a palavra, quando eu digo a palavra, estou falando a palavra de Deus, chega até a ser ridículo. Como com alguém que decide se separar da esposa porque não tem os gênios que competem, então eles separam e diz que daqui a pouco a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, o que é relativizar a palavra? Se a Bíblia diz que eu não tenho que ter sociedade com as trevas, por que eu me associo com as trevas? Se a Bíblia diz que de alguma maneira eu preciso ser sal e luz, ou seja, eu preciso estar no lugar onde as pessoas olhem para mim e vejam aquilo que Deus fez na minha vida, por que eu quero ser um crente chuchu? E quero estar num ambiente como quem diz assim, não, eu sou o 007, ó, se você precisar de uma oração, nem eu oro, eu ligo para o pastor, ele ora para ti na hora. Irmãos, preste atenção no que eu quero dizer para você. Sabe por que muitas vezes nós não somos profundos? Porque quando você é confrontado pela palavra de Deus, nós deveríamos dar glória a Deus por isso. Porque Deus corrige aos filhos o que ama. Mas quando vem uma palavra ao nosso encontro, a gente, peraí, não é bem isso, né, pastor? Não, mas peraí, não é bem por aí. Não é por aí a palavra. Não, o que a palavra... Não, a palavra não quis dizer isso, na verdade. Diga assim para a pessoa do seu lado, ela é apta para discernir as intenções do seu coração. Irmãos, a Bíblia diz que o homem ele é indesculpável diante de Deus. Sabe, não tem uma coisa que esteja debaixo do sol que Deus já não saiba. Não tem uma realidade que você esteja fazendo que Deus não esteja vendo. Coríntios diz que nem a profundidade, nem a altura pode nos separar do amor de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Ainda que eu for para o lugar mais alto na terra, lá ainda vai ser o quê? Os estrados do pé do Senhor. Você sabe o Deus grande que você tem? Então por que é relativizar a palavra de Deus? Diga para a pessoa do seu lado, o crente é sim, sim, não, não. Irmão, ser profundo é uma decisão, é um provocar. É uma realidade que eu preciso estar, porque senão eu não vou experimentar da grandeza, do amor, da profundidade, daquilo que Deus quer para nós. E realmente a profundidade, como meu pai falou na última pregação, é o lugar onde quem está soldando do lado de fora acha que está tudo tranquilo lá embaixo. Levante sua mão para o céu e diga assim, eu não posso mais ser assim. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 5, versículo 20. Você sabe que todas as vezes que a palavra do Senhor fala, ai, irmãos, ai, é uma sentença de Deus tão forte, eu estou usando as minhas palavras. É o próprio Deus dizendo, é o próprio Deus colocando, a consequência é muito forte.
E aqui Deus levantou Isaías como um profeta e diz exatamente isso. Ai dos que ao mal chamam bem, olha só, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce. Ai daqueles que acham que não tem nada a ver. Ai daqueles que acham que não dá nada fazer isso. Ai daqueles que, sabe, estão com sentimento amargurado, como quem diz, deixa que eles cuidem, eu vou depois, Deus faz. Irmãos, ai, isso é relativizar a palavra. O Jonas leu o texto. Irmão, se você tem algo contra o irmão, a primeira atitude é o seguinte: deixar a tua oferta baixa e vai lá. Se você é esposo e você trata mal a sua esposa, preste atenção, as tuas orações não são respondidas. Cara, você já parou para analisar isso? Você está orando achando que Deus está te ouvindo, porque Deus está me ouvindo. Deus não está te ouvindo. Sabe o que é isso, irmãos? É relativizar a palavra do Senhor. E quando a serpente olhou para Eva e disse assim: não, peraí, tem certeza que foi isso que ele falou? Tem certeza, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é errado você questionar. Pelo contrário, faz parte. É sadio você ter conhecimento. Meu Deus, é maravilhoso. Jesus diz isso. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então ele não conhece o meu poder. Mas, irmãos, Deus, ele esquadrinha o nosso coração. E Deus, ele se move pela motivação que está nele. Quando você vem com uma pergunta, ou quando você abre uma condição, ou quando você discorda de algo, é aquela história: cuide para que você, dentro do seu coração, não esteja criando algo paralelo àquilo que você rejeitou. Um sistema, quando você discorda dele, você tem que tomar cuidado, porque senão você cria um outro sistema. E é por isso que muitas vezes nós não alcançamos o lugar que Deus quer para nós. Porque o lugar que Deus quer para você é um lugar de confronto, é um lugar de, diga assim comigo, sujeição. Não é um lugar de opinião, não é um lugar de sujeição, é um lugar onde Deus está falando. Deus deu uma ordem para Eva: Eva, não coma. Adão, perdão, não coma. E a Bíblia diz que dos mais astutos era a serpente. E ela só fez perguntas. E aí eu me coloco numa situação em que as pessoas, por relativizarem a palavra, qualquer coisa, irmãos, passa a ser qualquer coisa. Quantos aqui, levante a mão, tem dúvida que Jesus está voltando? Se tem alguém que tem dúvida que Jesus está voltando. Agora, quantos têm convicção que Ele está à porta? E aí você acha que Jesus vem buscar alguém que não se sujeita à sua palavra? Você acha que Jesus vai buscar alguém que relativiza a palavra? Que coloca a palavra como se fosse qualquer coisa, menos aquilo que Ele quer que seja? Bote a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ainda em Gênesis capítulo 3, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Irmãos, se a primeira atitude de não ser profundo, ou por que não ser profundo, é relativizar a palavra de Deus, sabe qual é a segunda? É investir em falsa aparência. E investir em falsa aparência, sabe o que é, irmãos? Sepulcro caiado. Sabe o que tem tirado o agir de Deus na vida de muita gente? Muitas pessoas. É porque sabe que estão errados, mas vão lá cozer figueiras. Uma pessoa que está fora do propósito de Deus, ela está tão fora que ela só sabe pegar folhas para se cobrir. Ela não tem coragem de sentar e dizer assim: não, peraí, nós precisamos alinhar isso aqui. E aí é mais fácil o quê? Pegar essas folhas e se cobrir. Como quem diz assim, sabe, não, agora eu estou coberto da minha nudez.
Escute o que eu quero dizer para você nessa noite. Os olhos dos dois se abriram. Adão e Eva tiveram essa realidade explícita na sua cara. E elas então se juntaram para fazer o quê? Folhas, cobrir-se. Sabe qual é o grande erro da igreja, que não a igreja do Senhor Jesus, essa igreja que nós estamos vivendo aí hoje? Elas querem cobrir os seus erros. Esse é o grande problema que a gente tem visto hoje na nação. Aquilo que é pequeno, ninguém cuida. Não, porque foi só uma coisinha pequena, então não tem nada a ver. Só que ninguém tropeça em coisa pequena. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Se você é uma pessoa que de alguma forma tem dificuldade em qualquer área da vida, desde a financeira, até mesmo a questão mesmo de entender que tipo assim, você não é sozinho no mundo, porque tem gente que acha que nasceu sozinho no mundo, então só ele se basta, né? Da pequena coisa à grande coisa. Sabe qual é o grande defeito? É reconhecer isso. É reconhecer que você errou, porque veja bem, a palavra do Senhor diz que eles então pegaram, correram e foram lá e se a Bíblia fosse o contrário, vamos aqui fazer uma conjectura. Se Adão chegasse no ambiente, isso aí sou eu que estou falando, amém, irmãos? Isso não tem nada a ver com a palavra, que fique claro. Se Adão chegasse e dissesse assim, não, Senhor, olha, nós fizemos errado aí, o Senhor falou para nós não comer, o Senhor disse para nós não comer e a gente comeu, e enfim, talvez a história seria diferente. Mas isso são perguntas que a gente só vai fazer para o Senhor, lá na glória. Corre a história, corre a vida, e por causa de uma atitude errada, de desobediência e falta de sujeição a uma ordem de Deus, eu e você hoje comemos e sofremos e pagamos um preço alto por isso. O velho homem, por isso que eu canso de dizer, do velho homem não se aproveita nada. Do velho Adão não se aproveita nada. Olha o que diz a palavra do Senhor, por favor, um pouquinho mais na frente. Ele repete isso em Mateus 23, 27. Um sermão que Jesus dá é forte, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Olha o que diz em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 3, que para mim representa tudo o que eu estou falando sobre esse ambiente, esse tópico de você investir em falsa aparência. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Diga para a pessoa do seu lado, por quê? Você está entendendo, irmãos, que do Éden até os dias de hoje, Satanás ele quer desfazer tudo o que Deus fez? É difícil a gente se posicionar num lugar onde, por exemplo, assim, o que Deus espera de mim e o que Satanás também acha que eu devo fazer. E aí você ponderar. Nós cantamos uma canção de que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo. A gente fala de gratidão, mas por que no outro dia a gente está murmurando? Por que numa hora a gente está aqui levantando as mãos e dizendo que és o ar que eu respiro, é tudo isso, mas chega na nossa casa hoje mesmo, a gente não tem paz com os nossos. Você entende o que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus? Investir em falsa aparência não traz crescimento para ninguém, então isso nunca vai ser o ser profundo de Deus na sua vida. E esse ano é um ano em que você tem que abrir mão disso, porque senão você não vai passar de um sepulcro caiado. Sabe qual vai ser o termômetro em que você vai estar no lugar certo, na hora certa e fazendo tudo o que Deus espera? Quando os seus quiserem aquilo que você quer.
Quando você começar a falar de Jesus e todos em volta da tua casa pararem e te darem atenção. Não por aquilo que você chamou a atenção, mas por aquilo que você está vivendo em nome de Jesus. Porque isso é o que Deus espera de mim e de você. E Adão e Eva investiram naquilo que era aparência quando eles procuraram o quê? Vestes para cobrir a sua nudez. Quantas coisas Deus tem confrontado a gente. Quantas coisas Deus tem mostrado que a gente tem que fazer. Qual é a nossa reação? Vamos procurar alguma coisa para dizer que dá certo, sabe? Vamos inventar uma desculpinha aqui, porque, irmãos, há um tempo atrás o Senhor ministrou isso muito no meu coração. Para de explicar, porque toda tua explicação não adianta. Você precisa entender que tudo aquilo que você explicar, falar diante de Deus, nunca vai justificar o que Ele fez por você. Para. Entra no lugar onde, por exemplo, não, Senhor, eu errei. Se renda. Quem foi que você magoou? Vai lá. O que você precisa fazer? Quem é que você está devendo? Quem foi que você mentiu, disse que ia pagar e não pagou? Quem é a pessoa que você pediu um dinheiro emprestado e não devolveu? Quem é que você disse que ia entregar em tal dia um negócio, prometeu que ia fazer e não fez? É sobre isso. Quem foi que você passou a perna? Quem foi? Irmão, você acha que você está escondendo de quem? Agora você recebeu o seu 10º, que veio R$50 a mais, que ninguém falou nada. Você já parou para analisar que isso é uma pegadinha? Você vai voltar a trabalhar agora, você está demitido porque você não devolveu R$50. Mas nós queremos ser os crentes. Diga assim comigo, eu não vou cozinhar nada. Diga assim, se for preciso, eu vou continuar nu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite em nome de Jesus? Não negocia isso, meu irmão e minha irmã. Ah, pastor, o senhor é muito... Não é questão de ser duro, é uma verdade. A palavra de Deus diz, irmãos, Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo. Você consegue entender isso? Num lugar planejado, projetado. E detalhe, Deus tinha prazer para todos os dias estar com o homem. Era um lugar onde Deus tinha prazer de estar. Mesmo assim, eles fizeram contrário àquilo que Deus tinha mandado. Mais uma vez, bote a mão no seu coração e diga assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Gênesis 3, do versículo 8 ao 10. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Irmãos, por que não ser profundo se passa pela relativização da palavra de Deus? O outro ponto é investir em falsa aparência. Sabe qual é o terceiro? A fuga do confronto. É tão difícil, irmãos, quando alguém bota o dedo na nossa cara e diz que nós estamos errados. É tão difícil, sabe por quê? Porque ali é a prova se nós estamos mortos ou se nós ainda estamos vivos. Eu vi um documentário, até se alguém quiser ver esse documentário, creio que está no YouTube ainda, da Lagoinha, que fala dos 50 anos de ministério do pastor Márcio Valadão. 50 anos de ministério na mesma igreja. E eu acho que dos episódios finais, perguntam para ele assim, pastor Márcio, como é que o senhor conseguiu ficar 50 anos na frente de uma igreja? Como é que o senhor conseguiu pastorear por 50 anos uma igreja? O que o senhor fez? Como é que é? Ele disse assim, meu filho, desde o começo eu entendi que morto não fala. Desde o começo da minha caminhada eu entendi que morto não reage. Desde o começo da minha caminhada eu entendi que morto não tem como falar. Sabe, irmãos, tem muita gente que eu conheço que caminha comigo, que acha que o Abel é legal, é maravilhoso, mas na hora que eu falo alguma coisa, passa dias sem falar comigo.
faça dias sem falar comigo. Tem muita gente que caminhou comigo por muito tempo, que eu era amigo, mas quando eu falei para ser pastor, fugiu. Sabe por quê? Porque eu confronto, irmãos. Eu não estou dizendo que eu sou bom, não. Pelo contrário. Quantas vezes, mas muitas vezes, quem caminha com a gente há mais tempo sabe do que eu estou falando. Quantas vezes eu fui confrontado em coisas que eu achava que eu estava correto. E sabe o que Deus fez? Hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Porque esse é o segredo. Quem se deixa tratar alcança lugares estratégicos no Senhor. Quem não deixa, meu irmão, vai sempre contar a bênção dos outros, vai viver a experiência dos outros, sempre vai ter uma coisa que o outro já venceu. Sabe aquela história que se você não supera, você vai ser sempre superado? Sabe, irmãos, a Bíblia deixa claro que eles correram no confronto com o Senhor. Olha o interessante que diz em Provérbios 28, do 13 ao 14. Olha o que diz. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Por que a gente foge do confronto? Você está entendendo que quando você não aceita a repreensão, ainda a semente que está no seu coração é a mesma semente do Adão? Você consegue ver que isso é coisa do velho homem? Quando você se acha irrepreensível, quando você não se deixa tratar, você está vendo de onde é essa raiz? Você está vendo de onde é isso que te persegue? Aquilo que você não conseguiu vencer e superar, de novo vai te superar. Você consegue entender isso pela palavra de Deus, como está claro, 2 mais 2 são 4. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você acha que a resistência não é um pecado? Você acha que a dureza de coração não é um pecado? Você acha que não se sujeitar à palavra de Deus, acabou, irmão. Isso não é eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. Você pode ter as tuas explicações, os teus argumentos, você pode ter o que for, mas se a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, não te confronta e não te traz essa realidade, fica difícil. Por isso que a Bíblia diz, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Sabe por que no temor do Senhor? O temor ao Senhor é o princípio da... Não precisa levantar o braço não, mas quantos aqui conhecem pessoas que conhecem a palavra, que se acham os sabedores, que têm um conhecimento, mas não tem ninguém que cuida deles? E vive uma vida medíocre, mediana, acha que o que tem está bom. Levante sua mão para o céu e diga assim: eu quero avançar naquilo que Deus tem para mim. Chega. Balança a pessoa do seu lado. Chega de ser assim, meu irmão. Abre teu coração. Confessa, abandona. Lembra que eu falei no final do ano? Quem quiser depois pode estar lá no final do ano, última pregação. A palavra do Senhor diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Você quer chegar no fundo da piscina? Quem tem piscina em casa faz o teste. Enche o pulmão e depois solta para você ver onde você vai parar. Você vai parar no fundo dela. Quanto muito de você tem dentro de ti ainda, meu irmão. Desculpa, Deus não vai fazer. Não fuja dos confrontos. Olha outro texto, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Você já viu alguém que não sabe pedir perdão? Qual é o relacionamento dele com os membros da luz? Você vai ver que a pessoa passa a ser tranqueira, sabe? Sabe as curvas de rio? As amizades é tudo do mesmo jeito. Você vai ver que uma pessoa que não sabe pedir perdão, não sabe reconciliar, não sabe nada, tudo que encosta perto dessa pessoa só é gente com problema. Só é gente da mesma estirpe.
Só é gente que não sabe perdoar, só é gente que está enrolado, só é gente, sabe, os coaches, né, como o Aurélio fala, os coaches, né? Eles falam que você é a média das 5 pessoas. Irmãos, quando eu olho para Jesus, eu disse que Jesus estava lascado então, né? Mas tudo bem, não é sobre isso. Mas para analisar, meu irmão. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os... Olha para a pessoa do seu lado assim. E aí, farol de Deus? Você tem que ter luz, meu irmão. Só experimenta da verdadeira comunhão quem tem luz. Quem tem luz. Quem está meia fase aí, sabe? Precisa perdoar, precisa pedir perdão, precisa conciliar. Precisa trazer à luz o que precisa ser ajustado. Confessa e deixa. Não entra no que diz Provérbios, sua vida viveu uma vida de desgraça, ou seja, sabe, tudo arruinando, tudo acabando. Abre o teu coração, peça ajuda. Peça ajuda. Senão, meus irmãos, nós não vamos conseguir. E outro ponto para terminar. Gênesis 3:13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu... Diga assim comigo: ser profundo não é ter, aliás, não é ter misticismo. Diga para a pessoa do seu lado: o pecado é você que decide. Pastor, o senhor sabe, eu fui induzido. Não, irmãos, o pecado é decisão. É você que decide. Quer ver uma coisa? Eu não vou convidar ninguém para minha casa, não, porque... Uma que se eu convidar, eu vou ter que ir na casa deles também. Eu não gosto de sair. Outra que, sei lá, eu não gosto disso. E onde está a palavra do Senhor? Diz que com o bom e com o agradável é que os irmãos vivam em união. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que Satanás, ele é como um leão. Não é que ele é o leão. O leão é só um, Jesus. Amém? O nosso leão da tribo de Judá. Mas ele é como um leão. Que fica rodando, procurando uma brecha para destruir. E a sua decisão pode dar a porta aberta para um dos dois. Ou para o Senhor, ou para Satanás. E isso é uma decisão. Nós já também falamos sobre isso, que decisão é uma porta que se abre por dentro. A mulher teve a coragem de dizer para o Senhor que foi a serpente que enganou ela. Sabe o que eu entendo, irmãos? Tem muitas pessoas que dão desculpas de muitas coisas. Ah, porque isso, porque aquilo outro, por causa disso, por causa daquilo outro. E Satanás está só assim, ó. Você está no lugar que eu queria que você estivesse. Sabe? O que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, é que assim como os nossos irmãos pregaram nos últimos 2 cultos, Deus tem grandes coisas para nós. Seja num posicionamento do jejum, na oração, seja no entendimento que é pela palavra de Deus, mas acima de todas essas colocações, tem a nossa decisão. Você precisa decidir aonde quer estar nesses dias. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o Senhor Jesus está vindo buscar o que é dele. E o que é dele não tem aparência desse mundo, meu irmão. O que é dele não se amolda a esse século. O que é dele tem um posicionamento firme em obediência e sujeição que ele está falando. E o que é dele já está dando fruto. Não pense você que, pastor, eu preciso, sabe, irmãos, se achegar é o primeiro passo. Se você está frio,
Se você é uma pessoa que sabe estar longe dos caminhos do Senhor, se de alguma forma teu coração está cheio de craca, seja qual for a situação, decida limpar. É uma questão de decisão, não depende de ninguém. Entende isso? Você fazer não depende da pessoa. Eu não vou falar, porque se eu falar vai ser a mesma coisa que entrar no... E aí? Faz sua parte. Faça a sua parte. Faça o seu papel. Irmãos, não se deixe levar por aquilo que não é de Deus. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.